Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de ciências de hoje. Hoje nós iremos continuar falando sobre as plantas, ok? E vamos utilizar o livro. Vamos fazer a atividade do livro, página 348. Vamos lá? Olha só, vamos começar aqui, ó, sobre as partes das plantas. Assim como a tia já falou, as plantas elas têm 5 partes: raiz, caule, folha, flor e fruto. E cada parte da planta, ela tem uma função essencial para o desenvolvimento da planta. Vamos lá ler o livro? Olha só. Aqui no livro a gente começa falando sobre o Caio, que é o personagem do nosso livro. Então vamos lá. Caio viu uma planta com uma bela flor instalada no tronco de outra planta, com raízes aparecendo. Dona Lia disse que as plantas não são todas iguais e mostrou outras plantas a ele. Essa primeira planta aqui que a Dona Lia mostrou foi um mamoeiro, que é uma planta frutífera. Depois ela mostrou uma orquídea. A orquídea, ela é uma planta hospedeira. Ela se aloja no tronco de outras plantas e ali ela se desenvolve. Depois foi uma vitória régia. A vitória régia, ela é uma planta aquática. Ela se desenvolve, as suas raízes ficam fixadas no solo e as suas folhas se desenvolvem na parte superior da água. Aqui já é um pé de cenoura, ó. A cenoura ela é uma raiz, então ó, a cenoura ela fica embaixo da terra, somente as folhas que aparecem. Aqui já tem um canavial, uma plantação de cana. E por último desse lado aqui, a gente tem uma roseira. E aqui embaixo tem as definições, ó. Agora, Caio já sabe que uma planta completa tem 5 partes: raiz, caule, folha, flor e fruto. Embaixo do número 1, está pedindo você para fazer uma pesquisa e você escrever o nome de 3 plantas que têm essas 5 partes. 3 plantas que têm raiz, caule, folha, flor e fruto. Todas as plantas dão frutos? Não, nem todas as plantas dão frutos. Mas a maioria das plantas tem todas essas partes, tá bom? Raiz, caule, folha, flor e fruto. As plantas que dão frutos a gente chama de plantas frutíferas, ok? Vamos agora a outra página do livro. Então, vamos continuar agora na página 349. Essa parte aqui, ó. A gente vai ter que descobrir sobre qual parte da planta que está falando. E aí você vai desenhar nesse retângulo aqui. Vamos lá. O primeiro retângulo aqui, ó. Participa do processo de respiração e transpiração da planta e da produção de alimentos. Qual é a parte que a planta respira? Lembra que a gente já falou no vídeo anterior? A planta, ela respira pelas folhas. As folhas, elas funcionam como se fosse o nariz da planta. Nas folhas, as plantas respiram e também transpiram, tá bom? Quando a gente vê uma planta de manhã, por exemplo, ela suando, né? É a transpiração da planta, quando a gente vê as folhas meia molhadinha, tá ok? Vamos agora à próxima parte aqui, ó. Fixa a planta no solo, retirando dele a água e os nutrientes necessários para a sobrevivência. Qual é a parte da planta que a planta fixa no solo? É a raiz. É a raiz que é responsável pela fixação. Ela que prende a planta no solo. Então, aqui você vai desenhar uma raiz. Passando para essa parte aqui, ó. É responsável pela reprodução da planta. Quem é responsável pela reprodução da planta é a flor. É através da flor que a planta vai se reproduzir. Então, a flor vai crescer, depois ela vai murchar e daí vai nascer o fruto. E a partir do fruto, que guarda a semente, que vai nascer uma nova planta, através daquela semente que está dentro do fruto.
Então, aqui você vai desenhar uma flor. A responsável pela reprodução da planta é a flor. Agora aqui, olha só. Guarda a semente que dá origem a uma nova planta. A gente acabou de falar sobre isso. Quem é que guarda a semente? É o fruto. Quando a gente vai comer uma fruta, dentro da fruta tem a semente. Então, a função da fruta é guardar a semente. Ela protege. Então, aqui você vai desenhar uma fruta. E por último aqui, ó, sustenta folhas, flores e frutos. Quem é que sustenta? É o caule. O caule que sustenta todas as partes da planta. Os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Então, vamos recapitular aqui, ó. Você vai desenhar primeiro a folha, que é responsável pela respiração da planta. Depois a raiz, que fixa a planta. A função da raiz é a fixação. Ela fixa a planta no solo. Aqui é a flor. A flor é responsável pela respiração. A planta respira pela folha. Aqui é o fruto. A função do fruto é guardar a semente, é a proteção. E por último, o caule, que a função do caule é a sustentação. Ele sustenta folhas, flores e frutos. Vamos lá fazer agora com bastante atenção? Um beijo e até a próxima aula.